Olá, nesta quinta-feira, o Unesp Notícias fala do Parque Vitória Régia, o cartão postal que não está tão conservado quanto deveria. O lugar que deveria ser uma atração turística passa uma imagem ruim e decepciona quem vem conhecer Bauru. Estudantes da Unesp ganham competição de desenvolvimento de games. E o Unesp Notícias leva você para um passeio na Bienal de Arte. O Parque Vitória Régia deveria ser motivo de orgulho para os bauruenses. Afinal, é um dos pontos turísticos da cidade. Mas a falta de conservação tem deixado os moradores longe do cartão postal. As crianças deveriam se divertir à vontade no playground, mas no Parque Vitória Régia precisam ser acompanhadas de perto pelos pais. O local possui vários problemas. O assento do balanço está quebrado e os parafusos podem machucar. Além disso, há poças de lama. Neste brinquedo, correntes e tábuas estão quebradas e as crianças podem cair. Está muito abandonado, né? A lateral ali não tem guarda-corpo, nada, e para a criança cair aqui é um problema, né, cara? Eles precisavam ver mais esse lado das crianças, né? O bebedouro está sujo e até um colchão velho está jogado perto dos bancos. Esses são alguns dos problemas de um dos cartões postais mais famosos de Bauru. E a lista não para por aí. Em alguns pontos, a água da lagoa está tão suja que até parece esgoto. Os drenos estão entupidos e há sacos de lixo boiando. Nas margens, erosões. A terra que desce deixa a água barrenta. O mato alto quase esconde os frequentadores que gostariam de um lugar melhor para passear com a família. Essa água suja que podia ser bem mais tratada, muita sujeira de folha, né? E vandalismo, muito pichação, então isso aí acaba. Acho que é o único local que as famílias de Bauru têm para poder passar uma tarde com as crianças, né? Então fica um lugar esquisito para a gente vir, né? Fica até meio assim, mal visto, né? As lixeiras ficam sempre cheias e o lixo se espalha pelo chão. O calçamento está danificado em vários pontos. Em outros, quase desaparece no meio de tanta terra. O parque fica feio com as pichações que não dão trégua nem no palco do anfiteatro. O lugar que deveria ser uma atração turística passa uma imagem ruim e decepciona quem vem conhecer Bauru. Eu sou daqui, tô de São Paulo, vim com a minha namorada que ela veio prestar um concurso. Muito ruim, tanto informação para achar o Parque X, não tinha nenhuma, né, seja placa, seja o que for, via GPS, seja o que for, muito ruim, e estrutura muito ruim, não tem nada. O prefeito Rodrigo Agostinho diz que o parque é reformado até 3 vezes por ano e os problemas apresentados pela reportagem devem ser solucionados. Vamos estar fazendo algumas outras reformas, objetivando aí a melhoria da utilização do espaço, como a instalação de uma nova iluminação pública no local para garantia do espaço no período noturno, com mais segurança no espaço no período noturno. Em parceria com a iniciativa privada que adota o playground, nós vamos mais uma vez reformar os equipamentos do playground, que são reformados também anualmente. E numa ação da Secretaria de Obras, nós vamos reformar as calçadas. As calçadas sofrem muito problema nos grandes eventos, onde os caminhões entram até o parque e acabam quebrando as calçadas que são antigas. Ainda de acordo com o prefeito, essas outras melhorias serão feitas em breve para receber eventos grandes da cidade. Vai ser feito agora essa semana, objetivando o evento que é realizado anualmente do Dia do Trabalhador no 1º de maio, e aí uma reforma mais ampla aí para o dia 1º de agosto, que é o aniversário da cidade. E hoje nossa equipe voltou ao Parque Vitória Régia para verificar as condições. Alguns serviços de manutenção estão sendo feitos. Como você pode ver aí nas imagens, a equipe começou o trabalho de desassoreamento da lagoa. Essas imagens foram feitas por volta do meio-dia. Além disso, o mato alto foi cortado. O assunto agora é dengue. Bauru ultrapassou os 3.000 casos da doença. Só neste ano são 3.151 pessoas que tiveram a doença. Vamos ver então como fica o tempo agora. As informações são do IPMET da Unesp. O
O tempo permanece firme em todo o estado de São Paulo. A previsão é de que a temperatura suba gradualmente nos próximos dias. Em Bauru, a umidade do ar é de 46%. Os ventos sopram a apenas 4 km por hora. A máxima hoje ficou na casa dos 26 graus. Amanhã a temperatura pode chegar a 29 em Bauru e a 30 em Piratininga. Em Agudos, os termômetros devem marcar até 28 graus. No próximo bloco, vamos falar dos livros lançados pela Unesp, com o pró-reitor de pós-graduação, Eduardo Cocubum. E ainda hoje, vamos conhecer a Bienal de Artes que está no Sesc. Voltamos já! Quatro estudantes da Unesp ganharam a etapa nacional da Imagine Cup, uma competição promovida pela Microsoft entre desenvolvedores de games. Agora, eles vão tentar uma vaga na final mundial. Esta garota em forma de estrela é Twinkle, a protagonista deste jogo desenvolvido para Windows. O game foi criado por 4 alunos que fazem parte do LTIA, o Laboratório de Tecnologia da Informação Aplicada da Unesp em Bauru. Foi desenvolvido para participar da Imagine Cup, uma competição promovida pela Microsoft para estudantes do mundo todo. A gente acabou tendo que varar várias noites, foi bem corrido assim a parte final até a entrega. A Imagine Cup é uma oportunidade de mostrar talento e de desenvolver habilidades na criação de games, um mercado promissor e que emprega muita gente fora do país. O jogo foi bem recebido pelos jurados e faturou o primeiro lugar na etapa nacional na categoria Games. Outras 2 categorias, Cidadania e Inovação, também foram premiadas. A sensação é muito boa de você construir alguma coisa e você receber elogios por causa disso, você ver que deu certo, valeu a pena seu esforço, isso é sempre muito gratificante, né? Por enquanto, o jogo é um protótipo, não está finalizado, por isso não está à venda. No enredo, a protagonista vaga pelo espaço em busca de sua família, que está perdida. Ela usa a órbita dos planetas e de outros corpos celestes para ganhar mais velocidade e chegar até o próximo ponto. A cada capítulo, um parente ou amigo é encontrado e ela ganha novas habilidades para continuar sua busca. A mecânica foi desenvolvida com base nos conceitos de física e de astronomia, o que dá uma cara bem educativa para o título. A gente acabou partindo para uma coisa mais lúdica, então a gente procurou no espaço, misturar também com coisas que a gente vê na vida real, então a gente queria que a menina fosse uma estrela, trabalhar com esses elementos, né? Então a gente foi acabando trabalhando nisso. Só que como o tempo era muito escasso, a gente não dava pra gente emergir muito. Então a gente falou, tipo, tem uma coisa que é divertida. Os jogos de quebra-cabeça eles são divertidos, o jogador fica entretido nesse meio tempo, né? Então a gente quis fazer um jogo de puzzle que trabalhasse com essas ideias, conceitos bonitos, coisas diferentes. Para a criação do game, a equipe reuniu 2 estudantes de ciências da computação e 2 alunos de design, uma mistura que trouxe bons resultados. Apesar de cada um ter um perfil diferente, assim, o laboratório ele tem um perfil só. E junto, assim, a gente acaba se ajudando bastante. Tipo, o pessoal vai dar dica pra gente em coisa de design, a gente dá dica pra eles também. E junto a gente vai se ajudando para fazer um produto final bem elaborado, assim. Neste ano, a competição mundial será na Rússia. Das 3 categorias premiadas no Brasil, a representante do país será a de inovação. Mas o pessoal de Bauru tem planos para participar da grande competição. Vão se inscrever na etapa online e, se conseguirem uma boa colocação, podem chegar à final. Então, boa sorte à jovem estrela na sua jornada e também aos estudantes de Bauru para que consigam um bom resultado na Imagine Cup. Hoje no Vunesp Informa é dia de saber mais sobre o vestibular de inverno da Unesp. Atenção vestibulandos, já estão abertas as inscrições para o vestibular de meio de ano da Unesp. 8 cursos fazem parte do processo seletivo, com 420 vagas em 5 cidades do estado de São Paulo, incluindo Bauru. Além de zootecnia e agronomia, também tem cursos na área de engenharia. A prova da primeira fase será no dia 26 de maio e o resultado sai em 10 de junho.
Já a segunda etapa será nos dias 22 e 23 de junho e o resultado final é publicado no dia 15 de julho. É preciso confirmar interesse pela vaga no dia 16 de julho. Só quem fizer isso será convocado para a matrícula. Esta confirmação, assim como as inscrições, são realizadas somente pela internet no vunesp.com.br. No site também está disponível o manual do candidato. Mais detalhes também no Disque Vunesp. 11 3874 6300. Outras informações sobre concursos e vestibulares você acompanha ao longo da nossa programação. Nós noticiamos aqui o lançamento de mais 54 livros pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Unesp, em parceria com a editora Unesp. As obras estão no formato de e-books e podem ser baixadas gratuitamente. O pró-reitor de Pós-Graduação da Unesp, Eduardo Cocubum, explica o porquê dessa iniciativa da universidade. A Unesp é uma das maiores universidades brasileiras, a segunda maior universidade brasileira em teses e dissertações, né? Então a gente vem produzindo anualmente uma quantidade muito grande de teses e dissertações e normalmente essa publicação é veiculada por revistas, né? E a gente tinha um nicho que não estava muito bem explorado, que seria um lançamento, justamente essa fatia de livros. Então, há 3 anos nós lançamos esses editais, né, que estão contemplando a cada ano perto de 50, 60 livros, né? São obras que foram produzidas dentro dos programas de pós-graduação, né? Não necessariamente teses e dissertações, tá? São obras que de alguma maneira foram produzidas pensando num público-alvo, né, específico de cada uma de suas áreas. Então, como são 54 livros, né, seria interessante se as pessoas pudessem fazer esse passeio para dar uma olhada nessas obras e nas outras que nós já temos, né? Eles estão aí gratuitamente, disponíveis, de fácil acesso. Então, fazer essa degustação, né, digital seria uma recomendação que eu daria, né, para as pessoas. A gente descobriu que fazer a veiculação pelos meios, né, convencionais, meios físicos em livros impressos, seria bastante custoso, a gente implicaria numa logística bastante complexa de distribuição. E os e-books ainda não estavam totalmente assim, aceitos, né? Mas preferimos, assim mesmo, fazer o lançamento na forma de e-books por causa do potencial, né, de disseminação da informação. Então, no formato digital, a gente consegue chegar a informação muito rapidamente para a sociedade, né? Então, e a gente achou que era um sistema um pouco mais ágil, né? E acho que essa decisão se mostrou acertada, né, finalmente, né? Nós financiamos, né, com recursos públicos a produção desse conhecimento. Então, nada mais justo do que levar esse conhecimento para a sociedade como um retorno que a sociedade fez na universidade. E isso possibilita que a gente tenha assim, a disseminação muito rápida, né? Tá? Hoje, quando o portal for aberto, não sei se já está aberto, mas for aberto, né, haverá provavelmente uma quantidade muito grande de acessos. Pelo que eu fiquei sabendo, nós tivemos que aumentar um pouco a capacidade, né, da editora, né, de receber links, né, porque o ano passado, nesse horário, né, que foi feito o lançamento, os links ficaram congestionados. O ano passado foi lançado o Cielo Livros. O Cielo é uma iniciativa, né, da FAPESP, sobretudo, né, de disponibilizar obras, né, trabalhos científicos para a comunidade científica por meios digitais de forma gratuita. Isso já vinha ocorrendo com artigos, né? E quando foi lançado o Cielo Livros, uma boa parte do acervo, cerca de 40% hoje, é o acervo que vem desse programa de livros digitais da Unesp. Então, assim, a gente já estava na frente quando o Cielo Livros foi lançado, né? E a gente espera continuar contribuindo dessa forma para a produção da nossa universidade.
No próximo bloco, vamos levar você para conhecer a Bienal de Artes. Voltamos já! Bauru recebe até o dia 23 de junho, no SESC, a 30ª Bienal de Arte São Paulo. No ano passado, o evento reuniu na capital paulista mais de 500 mil visitantes. Agora, as obras da exposição foram desmembradas em 8 mostras. Uma delas está aqui em Bauru. Deste aparelho antigo são projetadas na parede imagens que poderiam ter sido gravadas com qualquer câmera, por qualquer um, de qualquer lugar. Mas aqui é uma obra de arte. A intenção: refletir a impessoalidade da vida íntima das pessoas. Essa é a obra do colombiano Iván Argote. O SESC, por alguns meses, vira Casa da Arte Contemporânea na região. É uma honra e um privilégio para a gente receber um recorte da 30ª Bienal, que é um dos maiores eventos de arte contemporânea no mundo. Então, para a gente está sendo uma experiência inédita e que vai ser muito enriquecedora para as pessoas daqui da cidade e da região. E para conhecer um pouquinho do que é a Bienal, eu convidei Joedi. Ela é professora do curso de artes da Unesp aqui em Bauru e vai falar um pouco sobre essas obras expostas. Ela vai dar o olhar dela sobre esses trabalhos. Vamos lá? O brasileiro Alberto Bittar traz fotos da série Corte Seco. Ele explora os limites da linguagem visual para mostrar os crimes urbanos. À medida que a gente vai observando essas imagens, são imagens que remetem às cenas do cotidiano, às cenas congeladas, onde as pessoas aparecem meio difusas, né? Mas elas são familiares, mas ao mesmo tempo elas parecem que perdidas no tempo. Né? E essa questão da temporalidade é algo que também é tratado dentro desse recorte da Bienal. Então, as técnicas de fotografia, apesar de serem requintadas, existiam recursos tecnológicos usados de uma maneira bem específica pelo autor. Essas fotos elas aparecem de uma maneira muito simples, né, e impactantes. Né? O formato são imagens grandes. E quase que o espectador ele se sente pertencente àquele enquadramento, àquela cena que foi feita. Já o turco Ali Kasma, por alguns instantes, convida o espectador a sentar e assistir a cenas cotidianas de profissões. São expressões da arte contemporânea, que é a arte do tempo atual de quem vê. O autor e o espectador têm as mesmas referências e indagações sociais. A liberdade de escolhas é uma herança do modernismo. Achei maravilhoso, né? Ali o bando, sentei e fiquei ali. Ai, nossa, que coisa linda, nossa. É diferente, né? Nunca tinha visto. As obras expostas em Bauru refletem temas como a banalização da violência, a invasão de privacidade e o próprio dia a dia. A gente acha que vai ser legal para desmistificar algumas coisas, algumas visões a respeito da arte contemporânea, que a gente pretende que o público saia daqui encantado com o que vê e possa refletir também sobre questões, porque além da arte em si, a gente acredita que essa exposição possa ajudar a provocar reflexões sobre a vida atual. Em uma Bienal, uma grande obra não precisa ser grande no tamanho. Você pode se surpreender com o trabalho de Martim Legon. Ao invés de trabalhar com imagens muito grandes, né, ele brinca com essas imagens pequenas. Ele força o espectador a chegar perto dessas obras, mas se eles chegarem muito perto também eles não vão conseguir identificar. Existe uma certa distância para ter essa sensação do que está sendo visto. Na verdade, o espectador ele não vai ter certeza do que é essa imagem, mas ele vai ter uma sensação de que aquilo é familiar e, ao mesmo tempo, de que aquilo remete a situações meio pesadas ou
obscuras, né, de um cotidiano. Mas as grandes telas também estão aqui. Aqui é possível ainda conhecer a obra do carioca Eduardo Berliner. Ele mostra que a arte também está em objetos comuns, mesmo aqueles que, rotineiramente, passam mais despercebidos. O espectador ele se depara com alguns objetos que lhes são familiares também, né? Cartelas de remédio, garrafas vazias. E existe um contexto passado nessas obras que brinca com esse suporte, né? O espectador ele vai esperar se deparar com molduras e com a obra de arte que é preparada para ser pendurada. E de repente ele se depara com aquarelas diretamente fixadas na parede. Então isso é uma ironia de uma certa forma, né? E essa obra ela acaba se remetendo a objetos que são acrescidos e são acoplados uns aos outros, né? E dentro dessa técnica que mistura esses objetos, nós podemos começar a lembrar de um objeto, de outro. A que é que nos lembra? O que é que nos lembra? O espectador ele olha a cadeira, ele se lembra de alguma coisa, ele olha o abajur, ele se lembra de outra. Esses objetos juntos é como se fosse uma coleção de memórias, vamos dizer assim. A Bienal em Bauru tem 3 ambientes, com telas de variadas técnicas, instalações, fotos e vídeos. Elas foram colocadas no espaço para promover um diálogo entre as obras e os artistas. Quando cada um está visualizando cada uma dessas obras, eu vejo a importância de cada pessoa se abrir para essa obra e procurar o que é que essa obra fala comigo. O que essa obra, que foi feita por um artista, por uma determinada pessoa, que tem uma vivência, o que a vivência desse artista conversa com a minha vivência como pessoa. Então eu acredito que todo esse recorte que foi feito, ele beneficia esse contato do espectador com esse contexto, né, que também é o dele, que é o contemporâneo, e aproxima do contexto da arte contemporânea. E não tem idade para gostar de arte. Dá para aprender e também dá para admirar. Bom, a intenção não foi esgotar a interpretação desses trabalhos. Esse aqui foi só um olhar sobre a obra desses artistas. Mas agora é sua vez. São essas as informações do Unesp Notícias de hoje. A gente volta amanhã às 5h30 da tarde. Acesse nosso site e reveja nossas reportagens. Tchau! Thank you.